Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 25 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração. Jesus havia constituído os 12 para irem e expulsarem demônios, e isso eles experimentavam constantemente em sua missão. Mas agora se encontram diante de um exorcismo impossível. Por que não conseguem cumprir sua missão? Por que não conseguem vencer esse mal? Parecem as nossas perguntas. Jesus responde de forma muito clara: vocês não oram bastante. Esse tipo de demônio só se vence pela oração. A oração, e só ela, alarga o coração para conter mais fé, mais amor, mais milagres. Sem constante oração, nada de bom terá em nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou em pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. A palavra de Jesus é muito clara e o acontecimento que acabamos de ler a explica ainda mais. O Evangelho de Mateus, que relata este mesmo episódio, conclui desta forma: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda,
Poderiam dizer a esta montanha: vá daqui para lá, e ela iria. Nada lhe seria impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Desta maneira, é explicado com mais clareza o que Jesus entendia dizer com as palavras: este tipo de demônio só pode ser expulso pela oração. De certa forma, isso aparece claro também pela frase de decepção que Jesus pronuncia antes do milagre. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? O que faz a oração, portanto? Por que Jesus fica tão decepcionado? Qual é o segredo da oração? Por que uma pessoa que ora faz milagres em nome de Jesus e uma pessoa que não ora pode até usar o nome de Jesus, mas nada acontece? Vale a pena parar um pouco e refletir, porque o Evangelho de hoje nos ensina a não tornar vão os nossos esforços. Observando bem esse trecho, se percebe que ele contém o que Mateus fala. Um ensinamento sobre a fé profunda. Jesus, antes de fazer o milagre, procura estimular a fé do pai da criança. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Você percebe como esta fé nasce junto com a oração? Pelas palavras do pai da pobre criança, entendemos: Senhor, aumenta a minha fé, ajuda a minha falta de fé, e o milagre acontece. Observe também que não somente os apóstolos não conseguem expulsar o demônio, mas também o próprio pai do menino sente que lhe falta fé. Não lhe falta amor, porque ele ama e procura salvar o seu filho, mas lhe falta fé. E sem essa fé, o amor não resolve. Senhor, vem em socorro à minha falta de fé. A presença de Jesus resolve um e outro. Tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem acredita em Deus. O que é a fé? A fé é essa confiança absoluta no amor, dentro da nossa vida, em Deus. Tornando presente Jesus, os milagres acontecem, mas é claro que não pode ser algo da boca para fora. Sem a oração, somos um saco furado, um balde esburacado. A graça não pode permanecer em nós, dentro de um balde esburacado. Nunca seremos cheios de Espírito Santo até que tampamos os buracos da nossa alma, até que não fechamos bem o fundo do saco. Quem não blinda bem a sua alma com a oração, não consegue enchê-la de fé. Ainda mais, o nosso coração, a nossa alma, são muito pequenos para conter Deus, a experiência de Deus que é necessária para realizar milagres. Realmente tudo é possível para quem tem fé. Mas como ter fé suficiente? Como dilatar o nosso balde interior? Como tornar maior o nosso saco interior, além de fechar o fundo para que nada se desperdice? A resposta é somente uma: a oração. É a oração que traz Deus para dentro do nosso coração. E uma vez que Deus mora em nós, Ele vai ajeitando a sua morada dentro da nossa morada interior. Deus vai fazendo um puxadinho, como se costuma dizer aqui no Brasil. Ou melhor, Deus derruba toda a tranqueira da nossa alma, toda a favela, e constrói uma maravilhosa torre que toca o céu. O importante é trazer Jesus para dentro do nosso coração. Ele é o engenheiro, Ele é o construtor, Ele é o pedreiro, o carpinteiro. O que conta é deixar carta branca para Ele agir, e tudo isso é fruto da oração.
Várias vezes nesses dias estamos meditando sobre a fé, que é uma expressão de amor. A fé, em primeiro lugar, é uma atitude de confiança, de abandono, de estima para com a pessoa que amamos. Nós acreditamos nessa pessoa, nós botamos fé nessa pessoa. A fé não é um bife que se compra no açougue, não é algo de comerciável. A fé que move montanhas, que torna possível o impossível, a fé que é o cimento do casamento e do namoro, a fé que alicerça as escolhas mais profundas da vida, como a escolha de se entregar a Deus, é como uma planta que deve ser cultivada dentro de nós. Um pouco como o óleo das lâmpadas das 5 virgens prudentes. A oração é o óleo da lâmpada. Uma pessoa sem fé se encontra desesperada igual o pai deste menino. Quem não consegue acreditar não tem vida em si mesmo e não é capaz de dar a vida a ninguém. Se sente árido e impotente, porque mesmo que possa comprar tudo, nunca poderá comprar o mais precioso bem, que é a fé, cimento do amor e da cura. Portanto, precisa de paciência e de oração. A fé não é uma pura meditação transcendental, um autoconvencimento. Não. A fé nasce do relacionamento com Deus e este relacionamento se alimenta de oração. Portanto, precisa começar a orar como Jesus fazia, quando passava as noites em oração, ou pelo menos parte da noite em oração, ou as madrugadas em oração. Quando uma pessoa ora, sempre seguramente acontecem coisas extraordinárias. Mesmo que no começo haja dificuldade na concentração e venham 1000 pensamentos. Precisa aprender a orar, e até o nosso físico deve participar. Um grande segredo da oração é adquirir uma posição quando se começa a orar e se mexer o menos possível. Não mudar de posição por nada, nem se coçar, permanecer imóveis, isso ajuda muito. Outras vezes lembramos que São Francisco contemplava as pedras e dizia que devemos aprender delas a oração, porque ficam sempre imóveis, olhando para o céu. Depois, uma grande ajuda para a oração é repetir infinitas vezes pequenas breves frases. Eu te amo, Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Sou por ti, Jesus. Senhor, meu amor, meu tudo. Experimente e verás. Se você permanecer imóvel, fosse até somente por meia hora, em um lugar calmo, melhor numa capela ou numa igreja, repetindo no seu coração uma somente dessas breves frases por meia hora, então você sentirá brotar no seu coração novos sentimentos, uma nova paz. Esse exercício pode ser feito também durante o dia todo, quando você tem que correr para tomar o ônibus ou o metrô ou deve andar pela rua. Grande segredo é estar sempre rezando o terço. Enfim, encontre seu modo de entrar em intimidade com Jesus. Uma vez que você alcança essa intimidade, então tudo é possível. E vamos agora ler novamente o trecho de hoje para interiorizá-lo profundamente. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão
e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança, e muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou em pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Podemos anotar agora as frases que mais falam ao nosso coração. Chegou o momento de escolher o nosso propósito, simples e prático, que nos acompanhará durante todo esse dia. Tudo é possível para quem tem fé. Paz e alegria a todos. Somente pela oração. Paz e alegria a todos.
ti, grito teu nome, ó meu Senhor. Jesus, vem me socorrer. És minha rocha incomparável, a minha fé está em ti. Vem, encontro medo dentro em mim, a dor parece não ter fim. Meu Deus, então lembro-me de ti, grito teu nome, ó meu Senhor. Jesus, vem me socorrer. És minha rocha incomparável, minha fé está em ti. Eu vou crer em ti, preciso esperar que o teu melhor em breve está por vir. Sei que tua mão sempre me guiará. Eu vou crer em ti, não vou desanimar. A fé coroa quem vacilar, um passo na fé, hoje eu quero dar. Eu vou crer em ti, preciso esperar que o teu melhor em breve está por vir. Sei que tua mão sempre me guiará. Eu vou crer em ti, não vou desanimar. A fé coroa quem não vacilar, um passo na fé, hoje eu quero dar. Vou esperar, vou confiar. Minha fé está no nosso Jesus,